Olá a todos, eu sou Angélica Valverde e quero conversar com vocês sobre terapia regressiva. A terapia regressiva, como o próprio nome diz, inclui como ferramenta, nessa prática, a regressão de memória, onde o cliente vai poder ter acesso a conteúdos inconscientes que no estado natural de consciência nós não conseguimos obter esse acesso. Às vezes, algumas pessoas conseguem até, através de um sonho, tomar contato com um material, por exemplo, de uma existência passada. Ou um material, uma percepção de algo que ocorreu quando era bem pequenininho, na vida atual mesmo. Então, a terapia regressiva, ela vai proporcionar esse encontro com o material tanto da vida atual, num período do início da vida, meses, os primeiros meses, 1 ano de vida, assim como da vida intrauterina, por exemplo, também através da regressão de memória, o cliente consegue perceber sentimentos, sensações, enfim, uma gama considerável de fatores, daquilo que foi vivenciado por sua mãe, aquilo que o cliente recebeu de informação do psiquismo de sua mãe enquanto era um feto. Isso numa sessão onde é feita a regressão de memória é possível conhecer e trabalhar. Sempre o objetivo desse trabalho é a elaboração desses conteúdos. Sempre é necessário que haja uma conversa onde o terapeuta vai, juntamente com o cliente, costurar esse material da regressão com aquilo que ocorre na vida atual do cliente. Não há sentido algum em se fazer uma regressão e não juntar com o que você está vivendo hoje. O objetivo da técnica é que a compreensão do cliente fique ampliada e os links que são feitos muito mais abrangentes. Então, a terapia regressiva, ela comporta a regressão de memória. Então, regressão de memória não é a terapia regressiva, é uma ferramenta dessa prática. E, juntamente com isso, conversas com o terapeuta antes e depois do momento da regressão, onde a técnica inicialmente precisa ser explicada para o cliente, ele precisa saber o que vai se passar, que coisas podem acontecer, qual é o papel do terapeuta, qual é o papel do cliente. Eu costumo, na minha prática clínica, colocar tudo isso, explicar como é feito o relaxamento. E depois da regressão, propriamente, é feita então uma outra conversa na mesma sessão, relacionando, juntando, costurando tudo. Isso possibilita a integração. Isso possibilita uma compreensão ampla do funcionamento daquele psiquismo por parte do próprio cliente. Também acontece um alívio, porque ocorre na terapia regressiva, durante a sessão de regressão de memória, durante o tempo em que ele está fazendo esse acesso, uma descarga energética. O que é isso? Aquilo que está sendo visualizado, percebido e revivido pelo cliente, produziu no passado, seja no passado da vida atual, com 1 ano de idade, na vida intrauterina ou numa vida passada, produziu um quantum de energia que normalmente é negativo. Porque nós vamos acessar basicamente traumas, situações de conflito, situações
difíceis. Essas situações difíceis desse passado produziram lá no passado uma descarga, um acúmulo energético, uma carga de energia mesmo, que fica agregada no campo psíquico desse ser e que vai depois seguindo nas próximas existências, ou se é uma carga energética desta vida atual, continua agregada ao psiquismo e vai se reproduzindo, vai dando as caras em N situações, principalmente situações que têm semelhança com aquele trauma que foi vivido. Então, nós vamos reproduzindo e repetindo um modo de sentir, de vivenciar os fatos, as falas das pessoas para conosco, as relações com determinadas pessoas. Nós vamos repetindo um modo de funcionar que é conhecido, antigo nosso. Né? Então, essa carga energética agregada a esse conflito, a esse trauma, na sessão de regressão de memória, ela é descarregada. É feita uma limpeza, uma transmutação dessa energia que inicialmente é negativa, que amarra, que prende, que paralisa essa pessoa, que impede o crescimento, que impede a abertura para outras possibilidades, que trava a vida profissional, financeira, vida amorosa. Essa carga de energia, então, ela é limpa e transmutada em algo positivo. Então, a regressão de memória possibilita todo esse trabalho. Já deu para notar que a regressão de memória, não necessariamente nós podemos ter um terapeuta que trabalhe com regressão de memória, compreendendo só a vida atual, mas normalmente o que nós encontramos, não só no Brasil como no mundo, em vários países, a regressão de memória sendo utilizada para acesso de vidas passadas. Então ela acaba sendo uma técnica embasada na teoria reencarnacionista, que diz que nós nascemos e morremos várias vezes. E essas vidas sucessivas, que têm como objetivo o aprimoramento do espírito, que é a centelha divina, que é imortal, essas vidas sucessivas vão aprimorando muita coisa, mas também trazendo muita complicação e muita encrenca, em função da nossa imperfeição. O espírito é criado primitivo e ignorante e tem toda essa trajetória milenar para fazer esse aprimoramento. Nesse percurso, muitos acertos e muitos equívocos. Os equívocos precisam ser consertados, reparados, seja em relação a si mesmo, aquilo que eu fiz de negativo comigo mesmo em existências passadas e que vou repetindo uma após a outra, assim como equívocos que eu cometi com outras pessoas. E o que nós vamos encontrar através desse trabalho é que nós vamos nascendo em grupos repetidos, nós vamos nascendo mais ou menos nos mesmos grupos. Só o que se modifica é a função de cada pessoa. Então, alguém que foi meu filho numa existência passada, hoje pode ser minha mãe ou meu pai. Então, nós vamos transitando no campo das relações pessoais com o objetivo de reparação dos danos, de crescimento e de aprendizado. Por isso que relacionar-se é muito importante. Um ser isolado, um ser que não se relaciona, vai ficar com mais dificuldade de se aprimorar nesse campo. Que, aliás, na minha opinião,
é um dos campos mais complicados da vida humana, os relacionamentos. Então, a terapia regressiva consiste nisso. É feito, então, para contar para vocês como eu trabalho, né? Eu faço o relaxamento inicial, né? Para que o cliente realmente vá se dando a oportunidade de entrega. É importante que haja uma entrega nesse trabalho. Pessoas muito desconfiadas e muito racionais podem ter mais dificuldade de vivenciar essa sessão. Então é feito um relaxamento para possibilitar essa entrega e depois é feita uma contagem regressiva, né? E a cada número contado, aí tem visualizações facilitadoras para esse acesso. Eu trabalho com a questão da respiração para facilitar que a mente fique limpa, que a tela mental fique limpa, para que aquilo que precisa aparecer, apareça. Como é que é feito o acesso? Tem várias formas. Nós vamos percebendo que o cliente entrou em regressão de várias formas. Às vezes não necessariamente ele começa visualizando uma cena. Às vezes começa sentindo no corpo físico, sentindo algo, uma pressão, uma dor, um formigamento. Essa é uma porta de entrada, que a partir daí, com o trabalho do terapeuta, com a ajuda, a intervenção do terapeuta, é um trabalho de dupla, é uma dupla que vai dançando junto e que vai construindo esse momento junto. Então aí, a partir dessa porta de entrada, nós vamos caminhando e vamos buscando o conhecimento do que está ocorrendo, do que ocorreu, como isso foi resolvido. Outra forma de acesso é através da visualização. Algumas pessoas têm muita facilidade, já começam a visualizar cenas, pessoas, e as informações começam a jorrar no psiquismo, na tela mental. Não tem como alguém criar uma história com detalhes que se encaixam. Tudo que foi vivido naquela história toda, até o desencarne, muito difícil alguém criar isso e que depois, ao analisarmos no final da sessão, naquela conversa que eu disse para vocês, tudo aquilo se encaixa perfeitamente na vida atual do cliente, explica muita coisa. Mas é a tomada de consciência muito importante para melhora, né? Então, algumas pessoas pensam, mas eu posso inventar uma situação. Até pode, mas vai ser muito lento, vai ter que pensar muito. E isso é perceptível por um terapeuta treinado. Porque as coisas não se encaixam, começa a ficar esquisito, e aí tem algo acontecendo que não é para acontecer. Né? No acesso mesmo de memórias passadas, tudo se encaixa e o terapeuta vai percebendo que aquilo está brotando, eu costumo dizer, na tela mental do cliente. É utilizado também, eu utilizo, né? Nem todos os terapeutas trabalham da mesma forma, claro que não. Existe uma linha mestra nesse trabalho, mas cada terapeuta vai imprimir o seu jeito, aquilo que aprendeu, que tem a ver com a sua formação. Por exemplo, a minha formação é em psicanálise, então eu utilizo recursos, eu utilizo o conhecimento da psicanálise para conversar com o cliente. Mas utilizo também a cromoterapia para tratar ferimentos que ocorreram há séculos e que estão hoje em função da marca que fica, daquele quantum de energia que fica agregado e associado àquele ferimento. Está causando hoje no cliente um problema de saúde no corpo físico, um problema na sua coluna, um problema no seu estômago. Então,
é recomendado, é interessante que se trate com cromoterapia. Eu utilizo e o resultado é muito positivo. É cromoterapia no momento da sessão regressiva, onde os canais do cliente estão mais abertos, né? E a cromoterapia vai ter um efeito muito benéfico e curativo, inclusive. Muitos sintomas físicos cessam a partir do acesso a vivências passadas onde algum trauma aconteceu, ou em várias existências, um ferimento no mesmo local. No mesmo local. Isso vai criando uma marca que precisa ser tratada no meu modo de compreender, pela experiência que eu tenho tido nessa prática, precisa ser tratada dessa forma. Enfim, neste vídeo, então, eu trouxe para vocês um pouquinho a respeito da terapia regressiva. Nos próximos, pretendo colocar algo a respeito dos mitos que existem em relação a essa técnica terapêutica. Deixo aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigada!